Oiê, preciosas e preciosos, tão amadinhos do meu coração. Como é que vocês estão? Como tá o dia de vocês? Muitos alardes apocalípticos soando ao nosso redor, né? Estimada estava em meditação, em prece, se preparando para gravar um vídeo, dando continuidade ao tema frutos da carne e do espírito, né? E eu fui acessar o meu canal porque eu faço prece em vibrações com meu canal aberto, com a lista de inscritos aberta, né? Só que na hora que eu loguei, abriu no feed do YouTube e eu rolei a barra e eu fiquei bastante preocupada com os conteúdos que aparecem. Inclusive, praticamente 95% dos conteúdos que aparecem no meu feed eu não acesso. Temas que eu não tenho nenhum tipo de interesse não tenho. Principalmente há muitas mentiras, muitas invenções, muitas afirmações feitas em cima de achismos, muita informação sensacionalista, fantástica no sentido negativo da palavra, apocalíptica, inclusive de muitos que se intitulam servos de Deus. Inclusive profissionais que se dizem da saúde mental, não sendo nada profissionais, sendo muito antiéticos, ao falar mal de profissionais que atuam na mesma área. Pessoas que se intitulam servos de Deus e estão ligando psicanálise ao ocultismo e à doutrina dos demônios. Uma salada mista, onde o verdadeiro argumento está limitado à Bíblia, sendo que na Bíblia não tem nenhuma passagem que fale, por exemplo, sobre os profissionais da saúde mental, né? É muito simples, tá? Pegar qualquer versículo bíblico e converter ele de modo que favoreça qualquer argumento. Qualquer livro, sagrado ou não, é possível fazer isso. O que me admira é um profissional da saúde mental dizer tantas bobagens, né? A psicanálise, ela não é considerada, pelo menos no Brasil, ciência e considerada teoria, por quê? Porque não tem como comprovar cientificamente nenhuma das afirmações de Freud. O que eu acho um tanto absurdo, visto que algumas patologias elas não são detectadas através de exames, principalmente dentro da psicologia. Elas são detectadas através da observação e da análise. Tanto é que existe a psicologia analítica de um discípulo de Freud, que é Jung, e que muitas vezes é apresentado como
pertencente à psicanálise. Concentrar todo o conhecimento que possui e tentá-lo fazer encaixar a todo custo na Bíblia faz com que quem fala mal de ocultismo não saiba exatamente o que é ocultismo, quem fala mal de psicanálise, de Freud e de Jung, não saiba o que seja psicanálise, quem seja Freud e Jung. E quando se fala em doutrina de demônios, e que ela esteja inserida dentro das igrejas, é uma acusação muito séria contra pastores, né? Se eu usasse a linguagem gnóstica, eu poderia afirmar com toda segurança que muitas pessoas que se dizem servos de Deus, instrumentos da espiritualidade, são simplesmente servos do Deus falso, Aldabaoth, o demiurgo. Essas pessoas são os próprios arcontes. Porque tudo aquilo que vem trazer um benefício, que vem contribuir para o crescimento e a evolução do indivíduo, quando passa a ser atacado, eu não posso automaticamente não fazer essa associação. Na visão da Shimada, na linguagem da Shimada, continua sendo servos de um falso Deus. São aquele grupo que, segundo a Bíblia, vão bater na porta, encontrarão a porta fechada e vão gritar: mas no teu nome eu fiz e aconteci. Uma voz dirá: afasta-se, apartai-vos de mim, porque não vos conheço. Tanto arcontes quanto pseudos instrumentos de Deus, servos de Deus, quando atacam, por exemplo, a psicologia, a psicanálise, essas pessoas fazem parte de um grupo que contribui na manutenção da estrutura da sociedade e, portanto, trabalham para o poder oculto. Qual é a intenção do poder oculto? Que ninguém se cure. E a cura começa aqui. A intenção é que ninguém se cure e que ninguém alcance a verdade. Sabe onde está a verdade? Não está na minha boca, não está na boca de ninguém, não está em nenhum livro. Está no seu despertar. Está na possibilidade de você permitir que a centelha seja o canal com que papai se comunica com você e te revele diretamente a você o que você precisa saber. Através da centelha, você possui, por exemplo, desperta o discernimento a ponto de poder rolar a barra no feed passar o olho nos temas, poder captar imediatamente sensacionalismo, achismo, falsa doutrina, falsas alegações,
manipulação, a manutenção do indivíduo nas ilusões, entre tantas outras coisas. Eu vejo essas coisas, eu fico extremamente preocupada com esse território chamado internet e o que as pessoas estão acessando, e muitas pessoas acessam esses conteúdos. Esses conteúdos, eles alcançam o ranking do YouTube. E não é aqui uma manifestação inconformista porque eu não alcanço visualização. Se eu quisesse visualização, eu entraria nessa tática que existe sim. Existem táticas até ensinadas em canais do YouTube, porque isso também dá engajamento, dá mais visualização, falar desses temas, né? O próprio YouTube também ensina como você ganha mais com o seu canal, como que você consegue mais visualizações. A Shimada não usa nada disso. Por quê? Porque a espiritualidade nos contradiz e eu aprendi com ela. Se eu sou convicta de algo, eu não posso me contradizer, certo? Se nada é acaso, se tudo tem um tempo determinado, se eu tenho que respeitar os processos, não só os meus, como dos outros, a ponto de interromper uma sequência de temas que já estavam estabelecidos. Por quê? Porque existe um respeito ao processo de vocês. Eu não vou forçar a visualização. Eu não vou pedir para ninguém compartilhar. Eu não vou pedir para que vocês colaborem para que eu tenha mais visibilidade. Não vou fazer isso. É contraditório ao que eu acredito. As pessoas chegam aqui quando elas têm que chegar. Cada um tem o seu tempo. Absolutamente tem o tempo determinado para tudo, inclusive nós. Esse bombardeio de vídeos que falam de apocalipse, de doenças, de desgraças, nossa, como se fala de demônio, de diabo, mensagens subliminares. O pessoal das mensagens subliminares, elas enxergam o mal, o diabo, os demônios em tudo. Isso é totalmente contraditório para quem se diz ter um relacionamento com papai, ser instrumento de papai. Por quê? Papai, ele é onipresente. Sabe o que isso significa? Ele está em todo lugar, ele está em tudo o que é natural. Ele é a fonte original de todas as coisas. Se existe algo em que há algum mal para ser enxergado, é no mal que o próprio indivíduo gera. Quando a pessoa cria esse tipo de conteúdo apontando onde há maldade e não ensinando as pessoas a se afastar da maldade, a não gerar maldade, eu fico imaginando como se sentem, como passam a pensar os indivíduos que absorvem essas informações, porque
Tudo isso colabora para que as pessoas continuem ansiosas, depressivas, mantendo outras patologias, mantendo suas limitações, suas crenças limitantes, sua procrastinação, sua autossabotagem, seus medos, suas fobias, todo esse tipo de conteúdo inútil, sensacionalista, que gera pavor nas pessoas. Isso sim é maligno. Tudo que vem para destruir não vem de papai, não. Não vem da luz, não. O poder oculto não quer que você se cure. É simples assim. A Shimada, ela poderia fazer como muitos e está usando o canal, sabe para quê? Para se apresentar única e exclusivamente como a psicanalista clínica, deixar um contato e está ganhando muito dinheiro conseguindo pacientes para analisar. Uma sessão de psicanálise ou de psicologia custa a partir de R$ 80. Depende se é presencial ou não, mas em alguns bairros mais nobres, o valor é a partir de R$ 250. O reiki da mesma forma. Se eu quisesse ganhar dinheiro com reiki, eu ganhava. Eu faria sessão de reiki à distância. Deixa eu falar uma coisa do reiki à distância. O reiki, ele tem muita relação com o dom de cura, tá? Afinal de contas, você está manifestando energia, você está manipulando energia, quer dizer, alquimia, né? Isso exige um nível de consciência. Para fazer a distância, só soube de uma pessoa que conseguiu fazer isso. Cura à distância. Sabe quem? Yeshua. Ele podia, ele era iluminado já. Um pai chegou até Yeshua pedindo para que fosse até a sua casa, porque a sua filha estava doente. Foi como se Yeshua tivesse dito assim, foi como se, tá? Pega a cura e leva para tua filha. Tipo, vai em paz para tua casa. Quando você chegar lá, tua filha vai estar curada. E Yeshua curou a distância. Mas olha o nível de iluminação, não é nem de consciência, ultrapassou os níveis de consciência, alcançou a iluminação. Quem pratica reiki à distância, eu não sei se existe reiki coletivo, né? E à distância. Se você estiver aberto, você vai receber o reiki. O reiki é energia, é saber concentrar energia, manifestar energia, é vibração e frequência. Para que faça a distância, você tem que ser capaz de alcançar
a frequência do outro. Quando você faz isso à distância através da internet, muitas energias estão conectadas de diferentes vibrações e frequências. Não existe reiki atemporal não, tá? Ah, mas eu assisti um vídeo e funcionou. Não, não funciona não. O que funciona é a tua fé. O reiki é um auxiliador para a tua própria energia. Ah, sem a tua vontade, sem a tua fé, a minha vontade somente não vai te curar. Tá me entendendo? Esses conteúdos densos, de baixa frequência, eles explicam isso para vocês? Eu tô aqui desarmada, eu tô sem nenhum livro, sem a Bíblia, sem nenhuma ciência, nenhuma filosofia aqui sendo usada como argumento, não. Eu tô vindo com a minha própria convicção, com a minha própria experiência de vida, com a minha experimentação, com o meu conhecimento adquirido. Por favor, muito cuidado com a informação que vocês absorvem. Está escrito que vai ter um apocalipse, porque está escrito e está na Bíblia, então tem que acontecer. Tem. Há seres de outras esferas que dizem que não, tanto é que muitos deles têm trabalhado por muitos anos para reverter as consequências das ações humanas, por exemplo, no planeta. Eles não apenas revelam isso a pessoas, a contatos, né, contactados, como também eles acessam, se necessário, os trabalhadores da luz. Sim, através do dom de línguas. O que vocês acham que são o dom de línguas? O que é o dom de línguas? Falar enrolando a língua? Inventar palavras? O dom de línguas é a capacidade de se comunicar com seres de qualquer esfera. Não só aqui deste plano mesmo. Compreender ou falar outras línguas aqui. Por exemplo, a língua de outros países, como também a língua de outros seres. Se esse apocalipse ele não pudesse ser de alguma forma evitado, anos atrás não teria havido uma intervenção de seres astrais para evitar. Mas como ninguém acordou, ninguém tá nem aí, iludidos que vivem aqui agora, só que não. Eles vivem os impulsos, o que querem, através de uma visão limitada, superficial. É como ninguém acordou, vai eles de novo. Tentar um modo de alterar o que
teria como evitar sim, ou pelo menos não ser tão drástico, visto que não tem nada a ver com Apocalipse. Apocalipse tem tudo a ver com as consequências dos nossos atos. Somos péssimos hóspedes, eis a questão. Estamos nesse mundo de passagem, não é? Este planeta, este plano, gentilmente nos concedeu hospedagem. E olha o que fazemos com a casa que nos hospedou, né? Isso é o Apocalipse, a consequência da destruição que trouxemos para este mundo. Quando a gente devia estar trazendo era construção, reconstrução, renovo, manutenção. Às vezes eu tenho que fazer alguma citação me mostrando pessoalmente crítica em relação a certos grupos. E não estou falando mal deles, não. Eu estou fazendo a minha crítica mesmo. Eu posso fazer isso. E eu não faço isso falando em nome de papai, da espiritualidade de ninguém. É de mim mesmo. A minha opinião pessoal sobre determinados grupos. Como agora. Porque eu queria entender por que esses grupos acham que ficar atacando profissionais, outras religiões, outras crenças, filosofias, contribui na evolução e no crescimento espiritual de alguém, contribui ou acrescenta no desenvolvimento intelectual de alguém. Isto porque a nossa luta, né, não é contra a carne e o sangue, mas é a carne e o sangue que querem atacar. Eu não sei explicar o meu sentimento, mas ele pode ser resumido em muita preocupação com o conteúdo que vocês absorvem. É muito pesado, é muito denso, é muito obscuro. Muitos e muitos conteúdos e que são muito e muito assistidos por muitas pessoas. Eu também não entendo em partes essa predisposição a ser atraído e se deixar levar por esses títulos, por esses conteúdos. Da mesma forma que existem os semeadores de discórdia, há vários tipos de disseminadores, né? Tem um título aqui, é muito deselegante aqui um termo que está nesse título, então eu vou alterar. Mas em resumo está dizendo assim, a casa de um dos adolescentes que faz parte do grupo que torturou e assassinou o cão Orelha foi atacada
por fezes. O indivíduo que defecou na porta dos pais do adolescente está sendo considerado herói por causa dessa atitude. No vídeo de ontem eu disse que vingança não é justiça. A justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança. Quando você age na linha da vingança, você está se igualando a quem deve se sujeitar à justiça. Até na Bíblia tem isso. Não apenas Yeshua falando para dar outra face. Mas a justificativa, né? Mas olha a maldade que eles fizeram. Ser penalizado não é uma questão de merecimento, é uma questão de infringir uma lei. Eu não sou juiz. Eu não estou aqui para julgar ninguém e nem para determinar quem deve ser punido ou não e como. Não tem justificativa um tipo de atitude dessa que entra no mesmo nível de alguém que maltrata animais. Não tem nada de humano nesse gesto, não tem nada de justo. É boçal isso. Eu fico tão inconformada que eu não consigo lembrar do versículo que faz menção a isso. Agora a Shimada pode usar a Bíblia, né? Depois de tudo que ela falou. Por quê? Porque quem dissemina a maior quantidade desse lixo são pessoas que usam a Bíblia. Parece que elas não estudam a Bíblia, não. Elas estão presas e limitadas à Bíblia, mas elas não estudam a Bíblia, não, porque está na Bíblia. Então, como eu estava falando, há vários tipos de disseminadores, né? Então, por exemplo, o caso do cão-orelha, quando ele é compartilhado, divulgado, propagado nessa vibe que se foca no tipo de tortura, no tipo de maldade, e não na preocupação do que tornou esses adolescentes incuráveis, ou na necessidade de que a proteção animal seja mais eficiente. Você está contribuindo para manter as pessoas numa vibração baixa. Essa vibração baixa, ela alimenta ansiedade, depressão, pânico, medo, fobias. Se eu fico propagando a ideia dos 4 dias de apagão, eu estou disseminando
uma expectativa negativa, eu estou disseminando medo, ansiedade. Quando eu fico falando repetidamente de todos os casos que os jornais sensacionalistas falam, esmiuçando numa tática assim para alcançar o emocional e psicológico da morte das pessoas, do assassinato de pessoas, eu estou propagando essa energia, essa vibe. Ah, eu tô rolando a barra. Desculpa. O único conteúdo relevante que eu vi aqui é uma receita de pão caseiro na frigideira. Essas receitas funcionam, sabia? É a única coisa relevante em todo o feed. E um filme de terror, que como a Shimada disse, ela gosta de filme de terror porque a Shimada não acredita na espiritualidade como se mostra em filme de terror, não, tá? É só filme mesmo. Eu gosto da analogia. Casas assombradas, por exemplo, são casas. Este corpo é a nossa casa. A assombração tá dentro. Todo filme de terror, para mim, tem essa metáfora. Todo demônio, todo espírito, todo fantasma é algo dentro das pessoas, não é fora delas, não. O que está fora ganha acesso através do que está dentro das pessoas. Muita mentira. Uma receita com berinjela. Adoro berinjela. Shimada, como é que você sabe que é mentira? Com a idade que eu tenho, tanto que eu estudei, que é uma vida, como que eu não vou saber que é mentira? Gente, nem precisa estudar tanto. O uso do lado esquerdo nessas horas é muito eficiente. O uso do discernimento do lado direito também, né? Todos temos discernimento, todos temos a capacidade de diferenciar o bem e o mal, né? Comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, a partir do momento que nascemos e somos induzidos a acreditar no dualismo. Certo e errado, bonito e feio, rico e pobre, branco, preto, azedo, doce, salgado, doce, né? Azedo, suave. A partir do momento que você comeu esse fruto do dualismo, você passa a classificar bem ou mal, bom ou ruim. Você pode saber o que é bom para você ou não, o que vai acrescentar a você ou não. Eu estou enganada. Não tem, só as receitas que aparecem assim, apareceram já 3 receitas. É o único assunto relevante realmente assim, que não é nocivo.
É porque sim, eu sou uma pessoa que costumo testar receita de internet. Até receita de comida eu questiono que aparece no YouTube. Eu sou dessas. Não pensem vocês que eu sou uma pessoa totalmente crédula, não, não sou. Eu não questionei só o que eu acredito hoje. Eu questiono qualquer pessoa que vem dizendo que fala em nome de papai, em nome da espiritualidade, independente de que religião for. Muita coisa de crime, muita coisa de assassinato, muita, muito conteúdo para despertar medo, pânico. Notícias alarmistas sobre guerra, sobre doença, mas de um modo sensacionalista, assim. Olha, ainda mais uma pessoa que conhece muito bem os ciclos de violência contra a mulher. Vou dizer uma coisa para vocês. Normalmente, esse tipo de conteúdo vem de homens. Homens são propícios a qualquer uma das práticas inseridas nos ciclos de violência contra a mulher. Só que isso tá tão normalizado na mente deles que se expandiu, não se limita mais só às mulheres. Porque quando a gente vê esse conteúdo, a gente vê tortura psicológica, manipulação psicológica. Olha, até mesmo quem se diz trazendo uma mensagem da espiritualidade de papai, fala, não é de um modo que você sinta alívio da tua dor. Não é nada que venha trazer tua cura. É para te manter no estado que você tá. Só que você não tem consciência porque tudo isso é feito de um modo que vai pro teu inconsciente. É por isso que Shimada fala, eu tenho muita responsabilidade no que eu faço aqui, no que eu falo. Eu sei as consequências disso no inconsciente de vocês. E a minha intenção realmente não é essa, porque eu sou uma pessoa consciente. Eu estou no processo de despertar. Eu tô escolhendo que a minha consciência domine tudo, inclusive o meu inconsciente. Eu não faço esforço não para trazer o conteúdo que eu trago. Não é um sacrifício, não é uma obrigação, não é nada negativo para mim, não. Eu faço de muito bom grado para papai, por vocês. Só que o que eu trago aqui não vai adiantar de nada se vocês continuarem fazendo isso com vocês, trazendo para dentro de vocês o que é do mundo externo. O mundo externo está criando cada vez mais, inclusive através de pessoas como você, tudo o que você traz para dentro e não apenas te mantém no teu estado, faz você piorar. Vai vir um apocalipse, vai vir uma guerra, tem um novo vírus.
já é o fim do mundo. Olha, vou te falar, o fim do mundo já aconteceu para os meus pais, quando eles desencarnaram. O fim do mundo, o apocalipse já aconteceu para muita gente, pelo modo que desencarnaram. É inevitável, com ou sem um apocalipse, todos nós um dia iremos desencarnar. Começa a focar a tua consciência nisso, para que essas ideias sensacionalistas de fim de mundo, de desgraça, de guerra, de caos mundial, não alimente as tuas patologias. Ó, pão de maisena de frigideira. Eu fiz essa receita. Ai, que delícia! E não é que parece, assim, tem textura de pão mesmo. Fora que amido de milho, que maisena é a marca, né? Tirim, tirim. É pão de amido de milho. Aquele, aquela farinhazinha branca com uma textura diferente, né? Amido de milho. Pão de amido de milho na frigideira. Eu fiz, testei. Ai, que delícia! Eu adoro amido de milho. Esse é um conteúdo relevante. A jornada de autoconhecimento aparece no feed. Eu sou suspeita para falar se é relevante ou não para vocês. Vocês é que escolhem isso, né? Ah, são 2 vídeos da jornada de autoconhecimento aparecendo no feed, graças a vocês, né? Que acessam o canal. Eu já gostei muito do History, canal History, né? Mas quando ele passou a viajar na maionese, eu parei de assistir. Principalmente na teoria dos deuses astronautas. Ai, fofura. É muita bobagem, gente. Desculpa. Quem tá falando isso pra vocês é uma pessoa que adora comédia, animações. As animações, elas têm o mesmo potencial de um filme bom, né? Elas tanto podem fazer rir muito quanto chorar também de emoção. De filme de terror, mas numa questão de ficar analisando comportamentos, padrões, patologias, através de uma metáfora que são os filmes de terror. Eu sou uma pessoa que adoro rir. Eu sou até que discreta quando dou risada aqui, porque dependendo do, do motivo ou da graça do que me faz rir, eu escancaro mesmo. Eu não fico me limitando nessas horas não. Quando é para rir, eu vou atendendo o impulso. Se for intenso, eu deixo ser intenso. Eu sou do tipo da minha sobrinha. Se eu rir demais de dar fraqueza no corpo, eu me jogo no chão, eu rolo de rir mesmo. Mas não paro de rir, não. Quer dizer, também eu já deixei bem claro que eu sou uma pessoa
otimista, positiva, né? Porque eu realmente acredito em tudo isso que eu falo. Papai é onipresente. Eu vejo além desse mundo construído pela mão humana. Tudo que é construído pela mão humana é perecível, né? Veja, na natureza, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, tudo que é natural, tudo que pertence a esse mundo e que deve se manter nesse mundo, não se perde, se transforma. O que o ser humano faz, não entra nessa lei, entre aspas. Ai, um conteúdo relevante de um canal que eu gosto muito, porque além de ter uma linguagem assim muito clara, direta, né, não tem esse apelo, principalmente por visualizações, né? Tem um real interesse em trazer informação, que é o Luna Aba, um canal que fala sobre autismo. É muito bom, Luna Alma. Olha, é muita coisa de assassinato, é muito pseudo profissional da saúde mental, falando umas coisas assim que, sinceramente, eu fico surpreendida com o fato que a psicanálise não é considerada ciência. E quem está numa profissão considerada ciência fala umas coisas assim que a psicanálise desacredita, tá? Hum, hum. Especificamente hoje, não sei porquê, a Shimada está preocupada com o que vocês estão absorvendo. O último vídeo nós falamos sobre os frutos da carne, as ações da carne, as obras da carne, quer dizer, as atuações do animal bípede instintivo e impulsivo. Todo excesso é nocivo. O sensacionalismo, os apelos exagerados, o tipo de conteúdo, seja mentiroso, seja alarmista, seja exagerado, é tudo o extremo, é tudo exagero, é tudo excesso. E tudo que é excesso é o que? É obra da carne, ação do corpo, é o corpo se satisfazendo através de satisfações imediatas. Há determinadas notícias muito pesadas que há muitas visualizações e as pessoas usam a desculpa de eu fui me informar para ver se é verdade um absurdo desse. É que eu fiquei preocupada porque eu senti assim que horror acontecer isso com alguém. Não, é a atração mesmo pelo insano, pelo boçal. Quando as pessoas possuem um animal bípede dominante, este animal se atrai pelo que o outro animal bípede está criando. Eles são afins, sabe? Eles se satisfazem com as mesmas coisas.
aquela listinha dos 8 pecados capitais, eu entendo como 8 padrões de comportamento típicos do animal bípede. 8 satisfações imediatas do animal bípede que, quando atendidas, continuam cada vez sendo mais buscadas até se tornar vício. O animal dominante, ele quer ver desgraça, ele quer ver caos. Porque o que eu falei no último vídeo? O superego, ele criou a pulsão da morte, da autodestruição e do destruir. O animal bípede, quando ele é dominante, ele na verdade é uma marionete do superego. O superego quer isso. Ele quer o caos. Ele quer a desgraça. Ele quer o apocalipse. Ele quer todo mundo se lascando. Ele quer todo mundo doente. Então, quando ele faz o animal bípede a sua marionete, induz o animal a criar esse tipo de conteúdo aí. Para quê? Para que haja o caos. E interessante, né? A maioria desses conteúdos são de quem usa a Bíblia. Fora que, nossa, como falam de demônio, diabo, né? Eu não acredito no diabo. Eu uso o termo demônio, mas não corresponde ao demônio bíblico, não. Para mim é só um termo. Eu não acredito em demônios, eu não acredito em diabo. Eu não tenho como, sabe por quê? Na minha realidade eu não vejo nada disso. Eu só vejo o papai. Eu vejo o papai e a espiritualidade. E a espiritualidade, ela trafega com liberdade aqui dentro da minha casa, no meu ambiente, no meio das minhas plantinhas. E são seres de várias dimensões, universos, esferas. A espiritualidade não tem esse preconceito que pessoas desse lado têm com ela, né? Não tem dissensão aqui, não. Aqui no meu espaço só entra as entidades de tal religião. Não. Toda espiritualidade se manifesta aqui, é bem-vinda. Há aqueles seres da baixa frequência, de reinos inferiores, eles surgiram exatamente dos frutos da carne, das vibrações, das energias dos próprios seres humanos. Eles não podem entrar aqui, eu acho interessante. Às vezes Lupita late para a porta, ela fica numa posição de alerta, ela tá vendo alguma coisa. A porta é de vidro, né? Ela tá vendo alguma coisa. Aí eu vou dar uma olhada, eu só sinto. Aquilo é rápido, não fica muito tempo ali. É algo que quer entrar, mas não pode. A espiritualidade não deixa. Eu não tenho medo, eu fico tranquila, porque eu confio. Confio. A espiritualidade que se move aqui, que fica transitando, passeando, passeando aqui dentro,
ela não deixa essas coisas se aproximar. Então, na minha realidade, não tem demônio, não tem diabo. Tem papai, que é onipresente, é onipotente, onisciente. E não tem nada dessas coisas densas de baixas frequências. Sabe, aquilo tudo muito. Não. É só up. Se elevar também é ir para cima, ir para frente. Entendeu? Entendeu, né? Então tá. Espero que vocês, de alguma forma, reflitam sobre isso. Se autoanalisem, tá? Shimada, em muitos vídeos, está ensinando vocês a se autoanalisarem. Se autoanalisem para ver se alguma coisa do que eu disse aqui se encaixa de alguma forma. Porque Shimada está preocupada realmente. Cuidado. Principalmente hoje em dia, né? Cuidado com o tipo de informação que vocês estão trazendo para dentro de si. Não se esqueçam, dentro de vocês está o reino interior de vocês, onde vocês são reis e rainhas. Cuidem de dentro de vocês. Não permitam que qualquer energia entre no reino de vocês, tá bom? Então tá, nos vemos no próximo vídeo. Beijos na alma.